Olá, olá, boa noite. Vamos lá, começando. Então, boa noite, sejam bem-vindos ao Personal to Life. Hoje, nós, Tiago e eu, né? Meu nome é Maíra. Tiago e eu vamos fazer uma live, vamos começar aí com uma sequência de lives a respeito da nossa história como personal. Então hoje é o primeiro episódio, né, que a gente vai contar onde a minha história começou como personal trainer. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Daqui a pouco o Thiago entra também. E como eu falei, né, nós estamos aqui iniciando um processo de lives para contar um pouquinho da nossa história. Peraí que o Thiago já entrou. Vou chamar o Thiago para participar. Peraí. Deixa eu ver se deu certo. Acho que ainda não. Esperar o Thiago chamar de... Ah, deu. Oiê, E... boa noite para as pessoas. Eu já tô boa aqui. noite. Eu sou o Thiago Tunes, personal, falando aqui no Personal to Life com vocês também. Você já falou o que a gente vai falar hoje? Já falei, mas vou retomar aqui que tem gente entrando. Então, boa noite a Boa. todos, sejam bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente vai começar uma série falando da nossa história como personal trainer, né? Iniciando aí o processo, até para que vocês que estão nos conhecendo agora entendam como que funciona, como isso tudo aconteceu para nós e como que a gente desenvolveu técnicas para ajudar o personal trainer a alcançar essa proposta que a gente tem, né, de auxiliá-los a viver bem de personal trainer e faturar mais que R$ 10.000. E a gente tem aqui uma live para falar para vocês justamente como que isso aconteceu na nossa vida. Para vocês ficarem sabendo apenas por curiosidade? Óbvio que não. Isso tem uma proposta um pouquinho maior, muito além disso. É que a gente acredita, né, que quando a gente vê a vida do outro, como ela aconteceu, como as coisas se desenrolaram, a gente acredita que tem assim um propósito maior de beneficiar vocês que estão tanto começando na carreira, vocês que pensam em entrar nessa carreira ou que já estão nessa carreira, possam se identificar com algum ponto da nossa história e observarem que se para a gente deu certo, com certeza para vocês também dará. E a gente está aqui para auxiliar a todos vocês nesse projeto, nessa trajetória, todos, claro, que têm o mesmo objetivo, que é tanto viver de personal trainer quanto faturar mais de R$ 10.000 por mês, certo? Muito bom, muito bom. Essa ideia de fazermos lives, né, contando a história e disparando aí o gatilho da história para os personagens, pode ajudar muito, né? Em questão de insights, em questão de semelhança, em questão de relembrança do passado. E nossa história ela é vasta, né? Graças a Deus a gente tem uma história bacana aí, mas hoje a gente separou um pedacinho dessa nossa história, que é o início da sua carreira, que foi regada aí de muita insegurança no início da nossa parte, né? Porém, a gente percebeu que, como era sólido a minha carreira de personal, e já há alguns anos com esse ganho, esse faturamento acima de R$ 10.000, a gente percebeu que daria para segurar as broncas e você conseguir partir para o ramo da educação física. Conta um pouquinho para a gente aí como é que foi. Então, é justamente isso, né? Eu acho que é válido, antes mesmo de eu contar essa parte da história, é válido a gente lembrar que, assim, o que que a gente tinha de ferramentas na mão, né, para ingressar nessa transição de carreira que eu vou contar. A gente tinha a sua experiência e a nossa boa vontade. Não tinha, como ainda não tem até hoje, né, não tinha até a gente chegar até aqui, alguém ou algo, né, uma metodologia que nos guiasse, que nos dissesse quais caminhos seguir
para alcançar os objetivos que a gente tinha. Foi muito na raça, assim, aprendendo, errando, aprendendo, acertando. E é justamente por conta disso, lembrando disso, que a gente pensou em facilitar a vida do personal, ensinando como fazer aquilo que realmente funciona e evitando erros no caminho que não precisam ser vividos. Eles podem ser evitados uma vez que a gente já viveu cada um deles e a gente pode facilitar a vida daqueles que estão vindo após a nossa jornada, certo? Então, respondendo a sua pergunta, eu vim de uma outra profissão, né? Eu me formei com 20 anos na área administrativa, né? Me formei na primeira graduação como comércio exterior, muito novinha, né? Entrei na graduação com 17 anos, me formei com 20, 21. Nunca gostei do que eu fiz, mas era o que tinha. Naquela época, né, imagina, eu me formei em 2000 na primeira graduação. A gente falava que educação física era cursinho de verão, né? A gente não tinha essa mentalidade do que é educação física hoje. A gente não tinha a mentalidade de... Nossa, personal trainer estava assim, anos-luz de distância da realidade até do próprio educador físico. Então, eu tinha simpatia pela atividade física, mas não me via ganhando dinheiro com isso, tá certo? A partir daí me formei, fui fazer pós-graduação, me especializei, sempre trabalhando na área financeira. Conheci você, né, que já estudava educação física, ainda não era formado, né? E sim, eu sou mais velha que ele. Acabei de declarar aqui, mas não tem problema. Isso aí é um mero dado Parece mais cronológico. jovem. Tem que Parece falar mais isso. jovem. Exatamente. Vamos acreditar nessa possibilidade. E eu vi em você esse brilho no olhar e fui conhecendo com você a educação física, porque até então eu também não conhecia. E também na sua época o personal trainer não era em evidência, eram raros, um ou outro, né? Geralmente era professor de ginástica, professor de sala de musculação, professor de escola, não era assim? Era bem formatado mesmo, nesse sentido. Passaram-se os anos, né? Imagina, 2000 lá para 2005, 2006, um colega nosso falou: Maíra, educação física tem tudo a ver com você, larga isso e vai fazer educação física. E aí entrou a minha primeira objeção. Falei, cara, não vou, né, largar uma carreira de anos, né? Tava ali já, eu me formei com 20 anos, mas eu trabalhava nessa área desde os 14. Então, quer dizer, eram anos de carreira para eu largar tudo e começar do zero. Falei, não. Era uma época que a gente estava pensando em casar. Falei, não, vou casar primeiro, depois a gente resolve isso. E aquilo fui empurrando com a barriga, porque realmente eu detestava aquilo que eu estava fazendo. Comércio exterior não era a minha felicidade. Nós casamos, passados 5 meses eu engravidei, 9 meses depois veio o nosso primeiro filho. E aí eu decidi parar de trabalhar, porque eu era infeliz naquilo que eu fazia. Você lembra, né? Eu chorava para ir trabalhar, chorava para voltar do trabalho. Você lembra das crises de estresse que eu tinha, que doía todas as minhas articulações? Doía, né? Doía as articulações e tinha que sacar, né, o que era antes de pensar em qualquer doença, né? Em artrite, antes de pensar em qualquer coisa, perceber como que era o estresse, né? Era insuportável. Mas você estava começando na carreira, naquela época, isso a gente já está falando de 2008, mais ou menos, né? Quando o Giovanni nasceu, e a gente fez um trato, né? Falou assim, não, beleza, o Giovanni vai nascer e se você realmente... Não, você não vai voltar para o trabalho, você vai ficar com ele em casa e eu vou dar um jeito. Nisso veio o seu primeiro personal, não foi isso que aconteceu mais ou menos na época? Que você era professor de sala e começaram foi antes, porque em 2004. pra gente tomar essa decisão, né, do Giovanni, que você voltou bastante, né, na sua história, talvez para encaixar todo o contexto, mas dessa do Giovanni eu já estava dando personal há 4 anos, né, então já estava, pra gente tomar a decisão de você não trabalhar, já tinha toda uma estratégia por trás, empresarial em caráter de personal trainer, para a gente poder olhar e falar assim, que o financeiro conseguiria sustentar, né, a nossa vida e de um filho.
né? Vindouro. Exatamente. E eu acho que é importante a gente abrir aqui para todo mundo, até porque como a gente fala, né, de faturamento, e para nós não é segredo nenhum, até porque a gente está num ambiente confiável, né? Naquela época, o meu salário era perto de uns R$ 3.000, né, como supervisora financeira, isso em 2008, e o seu faturamento como personal, ele girava em torno de, eu não lembro mais quanto era mais ou menos. Nessa época, como eu ainda trabalhava em sala, né, em salão de musculação, em academia, ainda era CLT, e tinha outra parte como personal também, o trabalho só personalizado ainda não dava R$ 10.000. Olha que interessante. Mas o conjunto com o salário da sala, aí já passava um pouco de R$ 10.000, sim, que é esse nosso objetivo junto com os personagens que estão assistindo e vão assistir essa live. Então, e aí a gente, graças a isso, né, mesmo, né, tendo a outra objeção do personal, que é, puxa, você é autônomo, né? Eu não vou ter o CLT ali para pagar minhas contas todo mês. Mesmo assim, a sua maior renda sendo como personal, eu como CLT e você uma pequena parte como CLT, você viu ali, a gente viu ali que era inaceitável deixar uma criança numa creche pequenininha, eu infeliz no meu trabalho, para só para manter esse salário de CLT. E aí sim, organizamos, né? Esquematizamos tudo para que você pudesse sustentar a casa e eu poder abrir mão desse CLT, né? Giovanni nasceu, aquela coisa toda, 2 anos depois, eu falo, sim, tenho que voltar a trabalhar. Batia na minha cabeça a questão da educação física, mas vinha a minha segunda objeção. Como que eu ia sentar novamente, e aí eu já estava com 30 anos, né? 30 anos, como que eu ia novamente sentar na carteira da faculdade e estudar mais 4 anos? Falei, não, não vou fazer isso de novo, eu não sou nem louca, ainda mais estudar com molecada, né? Recém saído do ensino médio, não vou fazer isso. Pois bem, amargurei mais um ano, porque eu voltei para o mercado de trabalho financeiro e amargurei ali mais um ano de sofrimento. Até que chegou o auge, né? O auge do meu estresse, que eu tive uma crise muito forte. E aí eu lembro que eu cheguei para você, eu voltando do trabalho, e falei para você: chega, agora deu. O momento chega. Esse momento chega para todo mundo, gente. Não é só para mim, não sou privilegiada. Eu sempre olhei o Thiago indo trabalhar às 5 da manhã, feliz da vida. E eu arrastada. Falava, gente, tem alguma coisa errada comigo. Pelo amor de Deus. Oi, esse menino tem um problema. Como assim ele vai feliz trabalhar, gente? Que é isso? Não dá. Aí eu cheguei para você e falei, não dá. Mas isso teve uma prévia. Até eu chegar em você, teve um caminhar, né? Um brainstorm sozinha de dias, de meses, e eu cheguei num autoconhecimento e falei, chega, essa área não dá para mim, eu odeio isso que eu faço, sim, vou pedir demissão e vou fazer educação física. E cheguei para você e te dei essa grande notícia. Aí eu queria ouvir de você. Como foi ouvir isso de mim? Vou largar a profissão, e que eu estava mais, sei lá, acho que uns 15 anos já na área, para estudar novamente a educação física. Foi na hora foi um baque, né? Porque eu percebi de você realmente a tristeza, após anos, né? A tristeza com a profissão e eu percebendo que realmente eu já tinha me achado, né? Na profissão há muitos anos, estava consolidado, sabia que podia crescer mais e estávamos angariando todo esse caminho, né? E fiquei feliz em você ter visto na educação física uma saída, porém ao mesmo tempo preocupado, porque eu, como amante e pesquisador da educação física, já desde lá do começo, né, gostando de estudar, me aprofundar tecnicamente, eu me preocupei em um ponto. Eu falei assim, bom, ela tá achando que educação física é fuga. E educação física não é fuga. Para se ter Coisa sucesso, séria. né, para realmente a gente alcançar o sucesso, e no nosso caso aqui a gente sabe que o sucesso é alcançável, esse sucesso ele é trabalhável para alcançar mais de R$ 10.000 por mês. Nessa minha preocupação, eu segurei você.
Você é como a coelhinha que é, e eu sou o tartaruga, né, da história, eu segurei você, né? Eu falei assim, peraí, primeiro a gente vai descobrir dentro de você o que você vê na educação física. Se você enxergar na educação física fuga, esquece, que você não vai ter sucesso, sua tristeza vai continuar. Então vamos trabalhar, né? A gente estava, salvo Em engano, a gente abril. estava. Em abril. Isso, tinha passado já o início do ano letivo, né, nas faculdades, e você falou, quero entrar, quero entrar. Eu falei, olha, como já passou o ano letivo, a gente vai usar esses meses aí para amadurecer, amadurecendo essa preocupação que eu tenho, né, que você não enxerga a educação física como fuga, aí você faz a matrícula no meio do ano. E assim foi, e assim foi. O que você sentiu nessa hora quando eu te segurei? Vontade de te enforcar. Com muito amor e Sincericídio. carinho. Ah, isso aqui não falta entre nós. Na verdade, eu me senti inibida, né, de agir, como você disse, né? Eu sou muito coelhinha, resolvo, eu decido, quero fazer. Mas também com uma conscientização maior, de me colocar no chão. Falar, peraí, isso é coisa séria, não é aquele cursinho de verão que um dia você pensou que fosse. Isso aqui é coisa séria. Então você decida exatamente o que você quer. Então eu achei que aquilo foi me colocar no chão. Falei, ok, então daqui para frente eu vou conseguir amadurecer a ideia, daqui para frente eu vou me preparar para isso, me preparar até para o próprio desapego, porque quando você dá um passo como esse, de mudança radical, de uma transição de carreira, você precisa se colocar num patamar de aprendiz novamente. Né? Então, você trabalhar esse desapego, trabalhar aquelas minhas objeções de nossa, vou ter que estudar tudo de novo, nossa, vou estudar com gente mais nova do que eu, que difícil que vai ser, casada com dois... N problemas apareceram. Eu fui quebrando, foi tão importante essa fase, porque durou mais ou menos uns 3 meses, né? De abril até final de julho, quando eu fiz a matrícula. Eu fui quebrando, fui trabalhando cada um desses meus nãos, desses meus, né, objeções mesmo, daquilo que me impediria de fazer, para realmente eu descobrir se era aquilo de fato, se eu apostaria tudo, né, para fazer valer. E assim foi, né? Eu E acho que cada dia mais eu fui passando essa segurança para você, né? eu acho que um ponto importante para a gente falar nesse momento da live é que, assim, realmente, como você deu como introdução, a gente não está aqui contando a sua história ao bel prazer, né? Nesse momento, ficam 2 pontos importantes aqui na live, né? Como a gente vai deixar gravado, e para a galera realmente sentir, né, esse gatilho da história, que a vontade de mudar de vida para a educação física, que como a gente ama educação física, a gente sabe realmente que dá para viver de personal trainer, e para isso precisa ser formado em educação física. Então esse é um ponto alto aqui agora da live. Mas, para essa mudança acontecer, tinha uma base por trás. Qual era essa base? Mais um ponto alto da live aqui. A base era, já tinha um personal trainer para segurar uma família para que houvesse essa mudança. Então são 2 pontos importantes aí, como gatilho de história, para ficar como insight para a galera que vai ver. Então, tinha uma base por trás que era um personal trainer já consolidado e querendo ascender mais ainda na carreira, e sabendo que o caminho que estava arrumando ali são 2 pontos, né, no seu caminho. Uma virada de chave para uma vida profissional, de sair do que, te desgastava, te chupava toda a energia, para algo que ia fazer você reviver, para algo que ia fazer você chegar nessa próxima fase aí que você vai contar. Né, isso que você falou é super importante. Claro que a gente não está dizendo que essa transição de carreira só com a base de personal aconteceria, não é isso. Tem várias carreiras com sucesso, mas dentro daquilo que a gente se propõe, você pensar que um profissional de educação física, autônomo, conseguir ter a tranquilidade de falar para a esposa, que também é provedora, falar, não, abre mão, vai zerar o seu rendimento, mas eu seguro aqui porque eu sei que eu posso escalar, eu posso aumentar o nosso rendimento e cobrir, né, momentaneamente, enquanto você estiver estudando, essa ausência desse seu rendimento. Isso é grandioso, porque numa empresa privada, como que você garante que você vai aumentar seu rendimento? Você não tem como fazer isso. Você pode trabalhar dia por dia, você não garante. A vida de personal te permite isso.
né? A vida de personal te permite, com técnicas certas, com a metodologia adequada, com o mindset apropriado, você consegue angariar novos recursos. E assim a gente fez, né? A gente se planejou financeiramente, e aí, em agosto de 2012, 2012 não, gente. Foi em 2012, sim. Foi em 2012. Em Foi em agosto de 2012, 2012, eu entro na graduação, né, de Educação Física na faculdade FMU, aqui em São Paulo. E eu lembro, foi uma quarta-feira e eu tive aula com os melhores professores da vida, que foram meus professores de natação, Alberto Clar e William, que fizeram uma festa, mostrando que a educação física era assim, algo incrível. E eu lembro que quando eu entrei, eu falei, gente, não acredito, descobri realmente a minha grande vocação nessa existência, né? E a partir dali, fui à graduação, sabendo, né, mãe, esposa, né, dona de casa, tendo que trabalhar a minha cabeça de uma pessoa que trabalhava desde os 14 anos para poder entre aspas, se submeter durante 2 anos e meio, porque a faculdade não permite que a gente trabalhe até o 5º semestre, né? Eu brincava que eu estava fazendo uma medicina e não sabia, né? Eu falo que faculdade de educação física, se eu não tivesse esse suporte seu atrás, eu não teria conseguido fazer lá aos meus 17 anos que eu tinha que trabalhar para estudar, né? Eu admiro muito os meus colegas profissionais de educação física que fizeram educação física trabalhando sabe Deus em quê para pagar a faculdade, porque o CREF não permite que nós trabalhemos até o 5º semestre. E aí, eu comecei dia após dia. E também, paralelo a isso, sabendo, sentindo, enquanto mulher, que eu tinha que engravidar do 2º filho. Eu senti a necessidade de engravidar do 2º filho. E fui trilhando a graduação, eu devorei a graduação. Eu aproveitei cada segundo daquela faculdade. O conhecimento técnico, as relações pessoais, tudo que eu podia fazer para mergulhar no universo da educação física, eu mergulhei. E associado a isso, a sua carreira de personal foi deslanchando cada vez mais. E eu tinha aquela mentalidade, porque é assim que a gente aprende, que olha, cheguei no meu 5º semestre, eu tenho que estagiar, não era assim que a gente falava? Eu tenho que entrar numa academia, eu tenho que estagiar. E o que a tua experiência me dizia? Fala para as pessoas o que a sua experiência falava para mim. Então, tem 2 pontos para falar nesse momento aí, que um é, quando ela entrou na faculdade, né, houve todo esse raciocínio da minha parte, né, no momento pessoal, de pensar, falar, bom, fazendo os cálculos, né, porque eu sempre fui um cara muito metódico, né, sempre gostei de olhar a entrada, a saída, para realmente ter uma vida boa financeiramente falando. E aí eu percebi o seguinte, que mesmo estando bem na área de educação física e faturando bem, e ela entrando na faculdade, eu percebi o seguinte, falei, opa, peraí, preciso me movimentar em algo mais. Então, esse também talvez seja um ponto importantíssimo aqui na nossa live, que o profissional de educação física, às vezes o personal trainer, ele tá num ponto que ele acha assim, tô bem, tô legal. Mas, se fizer um scanner por cima, assim, e você olhar pontos, você vai detectar que dá para fazer um pouquinho mais, e não obrigatoriamente trabalhar mais tempo, mas sim você faturar mais, otimizando o tempo que você já utiliza. E aí eu percebi, foi meio que um cutucão para eu sair da zona de conforto, mesmo já estando bem. E aí eu me movimentei mais, como você bem disse, ao decorrer da sua faculdade, você aproveitando muito bem, eu fui criando mais técnicas utilizáveis, né, no dia a dia, para aumentar mais ainda o faturamento e a gente olhar e falar assim, realmente a nossa decisão foi boa, deu certo. E aí nesse momento que você fala, bom, Thiago, chegou a minha hora de estagiar. Aí eu falei para você, cumpre os estágios obrigatórios. E aí uma dúvida que você teve foi, mas Thiago, você passou por todo o processo de entrar em academia, você conheceu pessoas. E aí eu falei para você, exatamente por eu já ter passado por esse caminho, você não precisa passar por isso.
Você já vai utilizar as técnicas que eu estou formatando, que deram certo e vêm dando certo até hoje, inclusive para aumentar o faturamento no momento delicado de transição de carreira da sua parte. Então você vai utilizar essas técnicas e vai começar a ganhar dinheiro como personal. Aí fala pra gente, como é que você foi na sua cabeça eu falar isso pra você? Como foi essa sensação? Na hora que você falou, eu lembro que eu pensei, como que eu vou fazer isso? Né? Eu não tenho a menor noção de como fazer. Eu nunca trabalhei numa sala de musculação, nunca atendi um aluno. Como que eu vou fazer isso? Não, isso não tende a dar certo. E você falou para mim, calma, que vai dar. Como eu não tinha como fazer tudo ao mesmo tempo, né? Embora eu sempre, vocês vão ver que eu sempre tento fazer tudo ao mesmo tempo, eu falei, vou fazer o que dá, né? Vou cumprir os estágios obrigatórios e a vida se encarrega de organizar tudo, né? Ao passo que isso ia acontecendo, o que aconteceu? Nós engravidamos do segundo filho, né? Tava na graduação, até postei um vídeo de TBT hoje, grávida do Benício, na faculdade, que eu era... Aquilo ali foi o auge do evento da faculdade. Fala, o que você ia falar? Um parênteses importante. Engravidou do Benício, tudo planejado. A gente, Tudo planejado. assim como no primeiro filho, o segundo filho também foi planejado. Financeiramente, em caráter de organização de tempo, a gente planejou tudo direitinho. A gente planejou até quando ele poderia nascer, que seria o período próximo das suas férias, fora de prova. Pior que foi mesmo, gente. Pra vocês terem uma ideia, eu falei pro Thiago, a gente tem que engravidar até dia 16 de março. Porque ele tem que nascer depois das minhas provas finais em novembro, final de novembro. E E assim deu foi certo. feito. Só que o danadinho antecipou 15 dias. Então, as provas eu não pude fazer. Eu estava na maternidade. Mas assim que amamentando, eu fui, dois meses depois, eu fui fazer as provas em janeiro, mais ou menos, lá na faculdade, amamentando ele. Mas deu super certo. E aí, não tinha como eu fazer qualquer outra coisa, né? Tinha que respeitar o que tinha ali no momento. E assim foi feito. E o que foi incrível, né? Foi exatamente como você tinha mais ou menos esquematizado. Quando eu cheguei no sétimo semestre, mais ou menos, eu comecei a dar aula no prédio, lembra? Comecei a dar aula para as pessoas no meu prédio, no prédio onde a gente morava lá na Zona Leste. Juntei uma galerinha que me pagava individual, bem pouquinho, mas era só para eu tentar dar aula, para eu começar a experienciar. E eu comecei a dar aula ali, né? Tinha dia que eu até reclamava com você, não aguento montar aula para cada uma pessoa diferente. E eu comecei ali. E ali foi o meu início de destravar, de sair dali. E mesmo assim eu ainda falava para você, ai, será que não é bom entrar numa academia? Olha, se eu trabalhar nesse período, eu insistia com você, né? Se eu trabalhasse nesse período, o que você acha? Será que daria certo? Será que não daria? Acabou que eu nunca entrei numa academia. Por quê? Eu estava prestes já a me formar, um casal de alunos seus perguntou se eu não queria, se eu não daria aula para filha deles, né? Fala. Mas teve um ponto importante aí também, quando você começou a dar essa aula em grupo, que é um dos produtos que a gente propõe para o personal trainer, né? A aula em grupo, seja presencial ou online, e tem como estruturar bem isso, porque o personal, gente, para captar mais clientes, ele precisa estar à mostra. Então, essa é uma forma. Grupos presencial, grupos online e sempre, como a gente está numa era ascendente de internet, sempre divulgar nas redes sociais. Sempre. Foto, o seu trabalho, as coisas, fotos mais simples que você imaginar. Porque quem não é visto não é lembrado. Agora, quem é visto é lembrado. E não sei se você lembra, você pulou uma parte aí que lá no próprio prédio, nesse prédio que a gente morava, dois irmãos te contrataram para trabalho presencial. Também. E eu só tô lembrando esse ponto aí, né, que ali você começou o seu trabalho personalizado já utilizando as técnicas do Personal to Life, que Sem na época saber, né? não tinha esse nome ainda, mas a gente já começou a incorporar ali as técnicas do Personal to Life. E aí depois veio esse seu primeiro cliente, que a filha de um casal de clientes meus. Exatamente. Que tinha passado por um pediatra que falou que ela estava gordinha. Uma menina com fobia social
ficou desesperada, porque como que ela ia encarar a professora de educação física se o pediatra disse que ela estava gordinha e ela que não gostava de pessoas? E eu fui quebrando ali as barreiras, comecei com ela meio assim, tentando conquistar muito, a cada 15 dias, né, que a gente tinha aula, só os sábados, mas eu fui começando ali com ela. Ela tá comigo até hoje, isso foi lá em 2016, ela tá comigo até hoje, já é uma adolescente, daqui a pouco tá fora do país, e que eu amo de paixão. Mas começamos ali. E ali, eu comecei a fazer conta e vi quanto que eu faturaria mais trabalhando como personal em relação aos meus colegas que estavam começando na academia, que estavam ganhando mais ou menos R$ 9 hora aula na sala de musculação. E aí você falava para mim, mas você está vendo que você não precisa passar por determinadas coisas? Você está vendo que com esse conhecimento técnico que eu estou te passando, porque você não me jogava o aluno no colo, você me dava assim o começo, o meio, para que não tivesse fim a relação com aquele aluno. Como que era, e não era com treinos montados, era com estratégias montadas, né, para que eu pensasse, para que eu desenvolvesse e assim conseguisse construir uma relação com aquele cliente. E a partir daí, os outros clientes vinham gradativamente. Mas você lembra, eu ainda tinha uma objeção em relação a isso. Eu me formei, comecei a pós-graduação também, né? Junto, fui fazendo tudo grudado uma coisa na outra, e os personagens chegando. E eu falava para você, Tiago, você tem mais aluno de personal porque você está dentro da academia. A sua vitrine é maior, né? E eu, como estava em condomínio, a divulgação desse quem não é visto não é lembrado acaba sendo mais reduzida, né? Você lembra que a gente falava isso? Sim, sim. Você tá ali na vitrine e eu parece que eu tô um pouquinho escondida. E você falava para mim, você pelo menos não paga a sala de musculação, você não paga para trabalhar. Olha o benefício, você desloca? Desloca, mas você não paga para trabalhar. Enquanto você pagava uma fortuna, que tudo bem, é negócio, né? Você alugava espaço, ok também, mas eu não precisei passar por isso. E gradativamente, devagarzinho mesmo, assim, imagina, em 2016 eu me formo, começo com os meus clientes, qual era a minha renda ali? Minha renda era dessa aluna que gerava em torno mais ou menos de uns 600, 700 reais por mês, porque a gente tinha aula assim espaçada, né? Não era um rendimento alto, mas para quem estava começando a trabalhar 1 hora por semana, ganhava mais do que aqueles que trabalhavam 6 horas por dia na sala de musculação. Ali eu falei, não, realmente, eu não quero ser CLT. Aí vocês podem pensar, ah, Maíra, você teve sorte, Thiago te indicou. Gente, você pode estar dentro da sala de musculação, divulgar, conversar com os colegas profissionais de educação física e ter uma indicação. Porque foi exatamente assim que aconteceu comigo em seguida. Eu tinha essa cliente e em seguida a segunda veio justamente assim. Eu treinando, né? Você quer falar sobre isso? Não, Quer fazer um parênteses? é um Fala. ponto importante, que é um ponto de captação que todo personal tem que trabalhar, e existem vários pontos para captação. Então, por exemplo, você citou e as pessoas podem questionar realmente como você colocou. Ah, mas o Thiago te ajudou. Não é que o Thiago ajudou. Nesse momento é um acaso eu ser marido dela, mas um personal trainer me indicou porque eu estava à mostra o tempo inteiro. Eu estava perguntando o tempo inteiro, eu estava conversando o tempo inteiro com o Thiago personal trainer, não com o Thiago Exato. marido. Isso é E ele separa, viu, gente? Ele separa que de ficou, verdade isso. o que fica o ponto importante aqui? Converse com os colegas de trabalho, encontre com eles, converse com eles, pergunte como está o trabalho, exponha a sua vontade de querer mais clientes caso você precise. Porque, novamente, quem não é visto não é lembrado e ninguém vai olhar para você, ver pelo brilho do olho e falar assim, acho que ele quer um aluno. Não. Só vai saber se você... Essa é uma estratégia de captação. Falar para os seus colegas de trabalho que, se tiver algum aluno para indicar, que você está à disposição. E foi exatamente assim que veio o segundo, que está comigo até hoje também,
né? Que é uma querida que hoje, você, além de eu dar aula para ela, você dá aula para o marido e eu dou aula para os filhos. Então, a rede acaba aumentando de atendimento. Assim, E por falando quê? Desculpa te cortar. E por que que a rede de atendimento acaba aumentando? Porque você faz a estratégia de captação. Quando você capta o cliente e faz um bom trabalho, um trabalho técnico, um trabalho robusto e construído, você mostra resultado. E aí você mostrando autoridade, outras pessoas vão querer trabalhar com você. Geralmente quem é? Familiares, amigos, próximos desses clientes que você já atende e captou lá anteriormente, né? e que não pode abrir mão, tem que abraçar para aprender, para começar a trajetória. E aí você pensa, hoje, qual que é a minha relação, né? Então, de 2016, eu me formo, estava ali com um rendimento de R$ 600 mais ou menos. 2017, eu entro na pós-graduação no Einstein, né? Com uma área que eu gosto muito, que é doenças crônicas, que a gente vai trazer conteúdo para vocês sobre isso, porque é um outro nicho de mercado excelente e que a gente precisa ter esse olhar. Faço minha pós-graduação no Einstein em 2017, 2016 para 2017. Em 2017, ainda não terminei minha pós-graduação, não tinha terminado a pós-graduação, presto para o mestrado, entro no mestrado, né, com toda essa vida, mãe, filhos e marido e trabalho, mas o mestrado era um sonho nosso, um sonho seu, que teve que ser interrompido lá atrás, mas meu, porque desde que eu entrei na faculdade, desde que a gente fez todo aquele brainstorm para saber se educação física era aquilo que batia, fazia meu coração cantar mesmo, eu sabia que eu ia até o fim com isso. Eu entrando no mestrado, em 2017, eu vejo o quanto eu precisaria desprender de tempo, mas não poderia ficar desfalcada financeiramente para poder concluir o mestrado. E mais uma vez, o personal trainer me salva. Porque se eu não fosse personal, como eu faria mestrado? Como Como você você faria organizaria a agenda, né? agenda, questão financeira, como que eu conseguiria tocar esses dois, tanto o trabalho que é um sonho que realizado, quanto concluir o mestrado que eu sabia que era super, super importante. Não só para mim, quanto pessoa, mas eu sabia que para o meu trabalho enriqueceria muito. Então, o personal trainer ali, né? Mais uma vez trazendo esse benefício. E hoje traz esse benefício para você. Eu defendi meu mestrado, mas você está para defender o seu. Se você não fosse personal trainer, será que seria possível? Não sei, Dificilmente, né? dificilmente. Claro que fique um ponto importante, né? Dificilmente conseguiria faturando o que eu faturo hoje. São duas linhas, né? Exatamente. São duas linhas, né? Pensando em conquistar sonhos, aumentando a autoridade em caráter técnico de conhecimento, mas ao mesmo tempo faturando bem, né? Vivendo de personal trainer. Exatamente. E quando a gente fala, né, eu gosto sempre de enfatizar, a nossa promessa aqui é faturamento maior que R$ 10.000. Mas aí não é porque nós dois somos uma dupla e somados dá R$ 10.000, né? Nós sabemos como ensinar individualmente cada um ganhar os seus R$ 10.000 ou mais que isso, porque isso é possível, né? Então, de toda a história, né, essa transição de carreira de uma pessoa, no meu caso, formada em comércio exterior, infeliz com a profissão, chateada com o desenrolar profissional, né? Não vendo luz do fim do túnel. E eu garanto a vocês, naquela época eu ganhava perto de uns R$ 3.000. Se fosse hoje, não passaria de 5. Certeza. Tiago tá pondo chifrinho, Tiago, de diabinho. Depois o de diabinho aparecer aqui. É que ela falou que eu fico feio na tela, né? A minha esposa, eu coloquei um filtro agora. Agora eu tô bonitão. Ai, meu Deus do céu. E aparece o chifrinho de diabinho, socorro. Eu cliquei no chifrinho. Meu Deus do céu. E aí, o que aconteceu? Saio daquela situação com uma base que, né, a vida de personal me proporcionou, que no caso era a sua, eu consigo migrar para uma nova profissão, me dedico e as portas se abrem. Se abrem do jeito que abriu para você, Thiago? Óbvio que não, né? São caminhos diferentes,
Mas hoje, em menos de 10 anos, eu estou aí na jornada desde 2016, então eu estou há 5 anos, né, como formada, e eu estou há pelo menos 3 anos faturando mais de 10 mil reais. Então, acredito que assim a escolha foi certa, a transição de carreira deu certo. E aí, o que eu quero deixar aqui para as pessoas que estiverem vivendo esse momento ou que pretendem um dia entrar, né, na área de personal trainer, que está estudando educação física, ou as pessoas que estão em sala e com a pandemia viram, né, quão vulnerável é a gente ser CLT, não ter domínio sobre a nossa profissão e querem migrar para a área de personal trainer. Quero dizer a vocês que, primeiro, façam sim um brainstorm, façam sim um exercício de autoconhecimento. Vejam se de fato ser personal é aquilo que faz seu coração mais feliz. Porque se for só pela grana, gente, não leva ninguém a nada. Isso não traz benefício para ninguém. Para nós, o dinheiro sempre foi consequência de um trabalho árduo, um trabalho por amor, né? Porque a gente cuida de pessoas. Feito isso, decidiu isso, coragem, mas para que tenha coragem, precisa ter planejamento, precisa ter uma base. Por mais que vocês possam estar sozinhos, não ter um par aí para segurar as pontas, planeje-se financeiramente, organiza a vida para tomar essa decisão. E assim, terceiro, busque informações daqueles que vivem isso, que vão te dar o dia a dia da realidade de um personal, dicas estratégicas, dicas práticas para você colocar a mão na massa agora e fazer a diferença. A gente não está aqui para dificultar a vida de ninguém, nós estamos aqui para facilitar a vida de vocês, que assim como nós, eu sou prova viva de que isso funciona, vocês também podem se dedicarem também, né? E ponto importante aqui do nosso canal Personal to Life é que são duas vidas, né? Eu e você vivendo muito na prática, muito, e com técnicas robustas, técnicas fortes, e por trás com uma ciência também muito robusta. Ou seja, a gente procura seguir o caminho perfeito para o sucesso profissional, e no nosso caso, o personal trainer, que é muito estudo, muita técnica e muita prática, muita vivência. E aí dá para a gente confiar, né? Quando a gente procura profissionais que buscam essas duas vertentes, que um resultado final seja muito mais robusto. E aí eu acrescento para a gente finalizar, né? Que a gente possa ter sempre um olhar de aprendiz. Não importa que nível da carreira a gente esteja, né? Esse olhar de aprendiz, esse olhar de humildade, de que a gente sempre pode aprender mais, torna a nossa vida mais leve e o dinheiro vai ser consequência dessa leveza, porque a gente vai estar à disposição à disposição dessa profissão que é tão maravilhosa e ela nos presenteia não só financeiramente, mas com o convívio com seres humanos que o aprendizado ainda é mais rico, né? Acho que acredito eu que quando a gente junta tudo isso, mais a humildade, mais o perfil de aprendiz, as coisas, o resultado realmente é mais do que esse que a gente promete, que é mais de 10 mil reais por mês. Constantes. Muito bom, né? Com pequenas variações. Então, gente, é isso. Um pedacinho da nossa história a gente quis compartilhar aqui com vocês para ajudá-los nessa trajetória, para incentivá-los, para inspirá-los a seguirem adiante. E a gente vai estar aqui para auxiliar com ferramentas, com pensamentos, com vivência mesmo, para ajudá-los a trilhar esse caminho de personal trainer cada vez melhor. Tá certo? Então a gente Valeu, se vê galera. no Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.